Olá, o ponto de vista de hoje vai falar sobre o Estado Islâmico, grupo jihadista que ganhou repercussão nas últimas semanas após a decapitação de 2 jornalistas norte-americanos. Eu recebo novamente aqui o professor de História da Unicamp, Pedro Paulo Funari. Pedro, bem-vindo novamente. Obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui, Michael. Pedro, o programa hoje ele está sendo, avisando aos nossos telespectadores, ele está sendo gravado no dia 11 de setembro, um dia após o presidente Obama anunciar uma intervenção contra o Estado Islâmico no Iraque e na Síria, e 13 anos após os atentados de 11 de setembro. Antes da gente entrar nessa parte da intervenção do Obama, da declaração de ontem, acho que a gente pode falar o que é o Estado Islâmico. Então, Estado Islâmico é um grupo cuja tradução agora está se dando como Estado Islâmico, mas que em árabe significaria a restauração de um califado. E o que é um califado? O califado é um governo, digamos assim, islâmico, de uma pessoa que seria uma espécie de descendente, uma espécie de representante de Maomé, o Muhammad. De tal maneira que o califado, o conceito de califado, acho que é importante falar, porque a gente traduz como Estado Islâmico, mas na verdade a palavra é califado, ele deixou de existir. O último califado que existiu foi na Turquia, no Império Otomano, que foi justamente terminado no final da Primeira Guerra Mundial. Isso em 1924. Exatamente. Quando se instaurou uma república que está até hoje lá na Turquia, a República Turca. Então, isso significa que há uma tradição bastante longa, de muitos séculos, de um certo tipo de amálgama entre o governo civil e o governo religioso em diferentes partes do mundo muçulmano. Então, essa ideia de califado, ela parte dessa relação, digamos assim, mais ou menos estreita entre o governo, poder civil de um lado e poder religioso e uso da lei islâmica de outro. Então, no caso aí, o Estado Islâmico é um grupo que se reivindica dessa tradição, ele se refere a essa tradição secular para propor um regime que seja supranacional, no sentido de que não obedece às fronteiras territoriais estabelecidas pelos acordos, digamos assim, depois da Primeira Guerra Mundial, que deram origem a esses países que ali estão. Então, os países do Oriente Médio, todos são derivados diretamente do final da Primeira Guerra Mundial e da partilha colonial, embora algumas tenham alguma relação com o domínio otomano anterior, nas divisões, mas o Estado, como Iraque e Síria, que é o que nós estamos mencionando aqui, Iraque e Síria, são dois estados cujas fronteiras e cujas características foram muito recentes, não existiam anteriormente. Então, o Estado Islâmico ele parte no sentido de dizer que ele não só respeita a lei islâmica, não só retoma uma tradição do califado que é até medieval, como ele também diz que quer estabelecer um Estado que não siga aquelas fronteiras estabelecidas pelos grandes impérios, pelos imperialistas do início do século. Mas por que justamente agora voltou até essa insurgência desse grupo? Então, justamente a insurgência se dá numa circunstância muito particular daquela região. Acho que, em primeiro lugar, nós temos que pôr no contexto da guerra civil na Síria, que é onde esse grupo se desenvolve. Essa guerra civil na Síria, ela tem uma origem local muito forte, porque o governo que está lá é um governo de uma minoria alauíta, que é um tipo de seita muçulmana xiita. Quer dizer, então, dentro dos xiitas, que é uma das grandes duas divisões do islamismo, sunitas e xiitas, dentro dos xiitas há um grupo específico chamado alauíta, minoritário. Esse grupo está no poder há muitas décadas. Então, é um grupo ditatorial, né? Exatamente, cujo pai era um ditador, agora o Hafez Assad, o seu filho está no poder, de tal maneira que é uma ditadura, digamos assim, mas o mais interessante, o mais importante a ressaltar aqui é que é de uma seita minoritária. Essa seita minoritária conseguiu manter uma certa ordem por meio de um regime forte, como você disse, ditatorial, mas que ao mesmo tempo protegia os interesses, por exemplo, de outra minoria, que são os cristãos. Não existe uma minoria mais ou menos numerosa de cristãos na Síria. Então, havia um certo acordo que beneficiava tanto essa minoria alauíta quanto os cristãos,
e que permitia também que os sunitas, que são a maioria, ficassem, digamos, no geral, também respeitados nos seus interesses. Isso foi durante algumas décadas, foi isso. Então, esse quadro ele começa a se romper justamente quando, por diversos motivos, os movimentos radicais sunitas, ou seja, islâmicos, sunitas, que vem ocorrendo já aí há um bom tempo, a guerra do Afeganistão, já tinha esses movimentos radicais sunitas. Então temos que ver que há um movimento grande que vai desde o Afeganistão, passando também pelo próprio Iraque, o que aquela organização, a Al-Qaeda, que está ligada aos atentados de 11 de setembro de 2001, que você mencionou na sua pergunta, é um grupo sunita islâmico. Então, é esse movimento sunita islâmico que se contrapôs, no caso aí da Síria, ao governo de uma minoria que eles consideram sacrílega, consideram que eles não respeitam o Islã, eles não aceitam os alauítas. Eles atuam tanto na Síria quanto no Iraque atualmente, eles querem criar um Estado entre os dois países, é isso? Exatamente. Mas o califado eles já consideram que já foi implantado? Exatamente. Isso que nós chamamos de Estado Islâmico é o califado. Mas eles já consideram que foi implantado por eles? Sim, consideram que sim. E eles, como você disse muito bem, esse movimento que surge no contexto da Guerra Civil da Síria, porque consideram que esse poder desses alauítas, eles são anti-islâmicos, eles não consideram isso como islamismo. É uma briga interna, que nós podemos entender, fazer uma analogia, por exemplo, na época do Ocidente, em que havia, séculos XVI e XVII, guerras entre protestantes e católicos. Quer dizer, então, não é tão difícil de entender que grupos de uma mesma religião, de uma mesma crença geral, cristãos, batem entre si. No caso aí também, são os islâmicos todos, porém eles consideram que os alauítas estão corrompendo o islamismo. De tal maneira que, com a Guerra Civil iniciada, eles começam a ganhar força na Síria. Ao mesmo tempo, no Iraque, o governo implantado desde quando Saddam Hussein, em 2001, logo em seguida foi deposto pelas tropas norte-americanas, implantou-se um regime de maioria xiita. Então, o que acontece é que aquela maioria da população, maioria da população não, uma parte substancial, mais ou menos 40% da população do Iraque, que são sunitas, eles se sentiram alijados do poder, porque eles eram que mandavam, embora fossem minoria. Então, isso criou um caldo de cultura que permitiu justamente que esse movimento do califado islâmico conseguisse não só a Síria, mas uma parte substancial do território do Iraque habitada por sunitas, que é a sua base. Então, se a gente olhar no mapa que sempre aparece na televisão, mostrando a área controlada pelo Estado Islâmico entre Síria e Iraque, nós veremos que corresponde à região de maioria sunita e que deixa de lado, por um lado, os alauítas de um lado, os xiitas que estão mais próximos geograficamente do Oriente, do Irã, e também os curdos, que são um grupo étnico que tampouco eles se dão bem. Então veja que a área que eles controlam, que você falou que são entre dois países, na verdade, do ponto de vista assim, tribal, é o deles. É o deles. Então a gente pode dizer que essa insurgência que teve recentemente é resultado basicamente da invasão dos Estados Unidos no Iraque e, no caso da Síria, por causa do governo do Bashar al-Assad, mas também essa atitude deles contra os americanos é justamente por causa da invasão iraquiana. Isso contra os jornalistas que está acontecendo, essas ameaças diretas aos Estados Unidos que eles fazem. Você fez uma boa observação. Quer dizer, primeiro, assim, toda a região do Oriente Médio ela foi muito afetada justamente pela decisão norte-americana do presidente Bush de não só invadir e atacar o Afeganistão, que era da onde partia o ataque do Bin Laden e dos grupos que estavam no Afeganistão. Até aí, essa decisão, digamos, teria um certo sentido e, inclusive, num primeiro momento foi bem sucedida.
Porém, imediatamente em seguida, o Bush tomou uma decisão que é bastante criticada. Foi bastante criticada na época e agora muito mais. Que foi a de atacar o Saddam Hussein e o Iraque, que a rigor não tinha uma relação direta nenhuma, não tinha nenhuma relação com os ataques de 11 de setembro. Ele usou uma desculpa praticamente de que a região toda podia ser uma ameaça aos Estados Unidos. Exatamente. Então, com essa intervenção, ele criou um desequilíbrio numa região que estava equilibrada por regimes fortes, ditatoriais, como você disse, mas que de qualquer maneira mantinham essas populações controladas, seja na Síria, seja no Iraque. Quando os americanos depõem o Saddam Hussein e dissolvem o exército, que era basicamente composto de sunitas, isso acabou criando imediatamente, e põe no governo os xiitas. É porque os Estados Unidos criou depois, antes dele deixar o país, ele criou um governo de coalizão. Isso, mas foram muitos anos, mas nesses muitos anos o que acontece? A primeira consequência foi, logo que os americanos chegaram no Iraque, eles dissolveram o exército, que era composto de sunitas. Então, imediatamente, e colocaram no poder, mesmo que aliados, porque demorou para chegar o poder na mão totalmente dos iraquianos, mas logo de início eles falaram, não, a maioria da população é xiita e são esses que vão governar. Ele inverteu o poder. Inverteu o poder. Então ele criou já, logo depois da invasão, o caldo de cultura para uma oposição permanente, uma oposição de longa duração, lá no início dos anos 2000, de uma população sunita contra os americanos, contra os xiitas que foram ao poder, e que acabou criando as condições para esse movimento agora, mais de 10 anos depois. Então você tem razão que a intervenção norte-americana foi fundamental. O segundo aspecto, especificamente com relação à Síria, que é a sua outra parte da pergunta, porque o movimento inicia-se na Síria. A crise interna na Síria, ela tem uma relação com isso, porque justamente o que acontece é que os americanos continuaram e aprofundaram, digamos assim, o antagonismo com a outra grande potência, que é o Irã, e que é xiita, de tal maneira que os iranianos aumentaram o seu apoio a grupos xiitas, como por exemplo no Líbano, de tal maneira que nós temos os iranianos patrocinando um movimento anti-americano. No Líbano? No Líbano e na Síria. No Iraque não, porque eles já foram inimigos, ou também tem? Não, no Iraque eles acabaram, logo de início eles já se tornaram aliados dos xiitas no Iraque. Numa situação, veja como o quadro é complexo, porque no caso específico do Iraque, os americanos apoiavam os xiitas. Então, no caso do Iraque, os dois estavam apoiando o mesmo lado. Agora, no caso do Líbano e da Síria, não. Bom, esse apoio que os iranianos deram e continuam dando às minorias xiitas nesses países, e em particular aí vamos pegar então o Bashar al-Assad, ele financiando o governo de Assad, acabou criando as condições para a revolta dos sunitas majoritários, que então acabaram iniciando uma guerra civil. Então veja como a intervenção norte-americana, que parece que é uma coisa assim, numa só direção, na verdade, os americanos, ao fazer a intervenção, geram uma série de consequências fora do seu controle e que acabam gerando, por exemplo, essa situação de guerra civil, tanto na Síria quanto no Iraque. A gente pode dizer que os Estados Unidos não esperava que houvesse tanta reação por tanto tempo, que contaminasse do jeito que contaminou essa invasão? Não só não esperava que houvesse reação, como ao contrário, consideravam que a ideia de democracia, que é o regime da maioria, eleições, são basicamente as duas coisas mais fáceis de se imaginar que a democracia é eleições e maioria. Bom, e são mesmo aspectos importantes da democracia, mas não são os únicos. Aspectos importantes que lá não se conseguiu fazer nunca, respeito a minorias, Estado de Direito, que permite que as disputas sejam resolvidas no âmbito da lei e não no âmbito da força bruta. Então o que acontece? Quando os americanos intervieram, eles falaram, bom, eles pensaram assim, bom, a maioria da população, no caso xiita, então o primeiro-ministro, o governo vai ser xiita.
e a eleição. Então, a eleição, todo mundo pode votar, vai ganhar, evidente, a maioria, no caso aí xiita. Sem considerar as consequências que são o Estado de Direito, a ausência de um Estado de Direito, o fato das pessoas não necessariamente poderem recorrer à lei para garantir os seus direitos, e, ao contrário, a população se armando, milícias. Então, quer dizer, essas consequências, você perguntou, os americanos não previram, exatamente. Eles tiveram, eu diria assim, que se você for olhar lá os discursos do Bush e do Rumsfeld, que era o seu secretário da Defesa, quando da invasão do Iraque, era um discurso otimista e bastante ingênuo, no sentido de dizer, não, nós estamos levando a democracia, eles vão votar, vão fazer o seu destino. Quer dizer, então, esse tipo de política que eu diria bastante ingênua, bastante superficial, acabou de imediato gerando essas consequências completamente fora do controle dos norte-americanos. E aí, quando, mais recentemente, com a entrada do presidente Obama, ele sempre combateu a ideia de intervenção militar, na época do presidente Bush. Quando ele entrou no poder, a primeira coisa que ele quis fazer foi retirar as tropas, e ele foi retirando. Tanto assim que no caso do Iraque ele retirou totalmente. O Afeganistão está retirando. Mas, de qualquer maneira, quer dizer, embora ele tenha tido ele tenha a consciência de que não tem como resolver os problemas, ao mesmo tempo ele sofre pressões. Pressões de quem? Pressões desses seus aliados na região, aqui e ali, que são aliados contraditórios entre si. Além de uma pressão interna dos republicanos, sendo que o Obama ele é democrata. Professor, a gente volta falando disso no próximo bloco do programa. O ponto de vista hoje está falando sobre o Estado Islâmico e a gente continua daqui a pouco. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Ponto de vista de volta, falando sobre o Estado Islâmico. Professor, anteriormente o senhor estava falando sobre as pressões que o Barack Obama acabou sofrendo depois da retirada das tropas do Iraque, tanto as pressões ali na região do Oriente Médio, quanto as pressões dentro do país. O senhor quer continuar falando disso? Justamente, o que acontece é que, no caso, me parece que os dois aspectos são importantes, porque do ponto de vista das potências regionais, ali na região, nós temos os americanos aliados a essas monarquias absolutistas e bastante radicais do ponto de vista islâmico e que muitas vezes privadamente financiam grupos radicais, inclusive, pelo que se sabe, o próprio Estado Islâmico recebe fundos substanciais de pessoas que são aliadas dos norte-americanos. Então, você tem uma situação ali de pressões diversas, o próprio Israel também, que é um aliado dos Estados Unidos e que não tem interesse em guerras civis, então se sente bastante ameaçado, inclusive por esse movimento na Síria. Tem Colinas do Golã, que é justamente uma parte está ocupada por Israel e que fazia parte da Síria, e assim a 200 metros ocupada por esse Estado Islâmico e não pelo governo da Síria. Quer dizer, isso preocupa Israel desde o início, porque Israel prefere, naturalmente, um país sob controle, que era o caso do Bashar al-Assad, quer dizer, a Síria. Não houve conflito nenhum nunca nessas décadas entre a Síria do Assad, do pai ou deste, e Israel.
Quer dizer, havia uma guerra fria, mas nenhum conflito armado. Então, agora não. Agora ela está se vendo com forças que são completamente fora do seu controle. Então, veja, os norte-americanos são pressionados por esses aliados a tentar tomar atitudes para refrear a desordem, eu diria, que está instalada na região. Isso é um lado, que é importante. Por isso que o secretário de Estado, o Kerry, foi aos países da região para tentar fazer o que ele chama de uma coalizão. Hoje dia 11 dia de 11 setembro. que a gente está gravando esse programa, ele está na Turquia tentando formar essa coalizão. Ou seja, porque, por isso que eu estou dizendo isso para dizer assim, como é importante, do ponto de vista dos americanos, geoestratégico, essa coordenação das suas ações com os países da região. Isso com aqueles com os quais ele tem contato direto, como é o caso da Turquia e das monarquias. Mas indiretamente, o Kerry não vai ao Irã, porque não tem relações diplomáticas. Mas como o Irã está envolvido, inclusive em certas circunstâncias, junto com os americanos, a favor dos mesmos aliados, indiretamente há canais de comunicação entre os norte-americanos e o Irã. Professor, só para entender, o senhor disse que países aliados ajudam a financiar o Estado Islâmico, que de certa forma luta contra e sequestra cidadãos norte-americanos. Exatamente. Como isso? Então, exatamente. Esse é o grande nó górdio, o desafio dos norte-americanos, porque eles têm como aliados regimes islâmicos e monarquias radicais, como é o caso da Arábia Saudita, do Catar, de tal maneira que, embora o governo desses países não apoie o Estado Islâmico, mas pessoas com muitos recursos econômicos nesses países sim financiam. Então é lógico que, de um certo ponto de vista, assim, olha, a monarquia, o governo desses países, não, nós somos aliados dos americanos e é ele que vai fazer esse acordo. Mas ao mesmo tempo, os americanos têm a noção de que de onde vêm essas armas, quem financia as armas desse grupo. Né? Não se pode culpar a Rússia, não se pode culpar o Irã. Ao contrário, tanto a Rússia quanto o Irã estão do lado oposto. Então, de onde vêm as armas? As armas só podem vir, quer dizer, o financiamento das armas de onde vem? Só pode vir dessas monarquias, não diretamente do governo, mas de milionários. Então, veja, uma situação contraditória. Por isso que eu dizia que é uma situação para os Estados Unidos praticamente um nó górdio, que ele não tem como desatar, porque ao mesmo tempo que ele está aliado a certos países, porções importantes desses países financiam movimentos anti-americanos. Professor, agora retomando um pouco a situação atual. Ontem, dia 10 de setembro, Obama anunciou intervenção militar aérea na Síria para combater o Estado Islâmico. Tendo em vista o resultado da invasão norte-americana ao Iraque em 2003, que acabou sendo reflexo disso, tudo o que está acontecendo ali na região, qual pode ser a consequência dessa intervenção atual? Bom, a primeira coisa, Michael, é dizer o seguinte, a intervenção aérea sempre ela é um custo muito mais baixo, custo de vidas humanas e de envolvimento direto. Traz um resultado cosmético, ou seja, um resultado na aparência. Você pode mostrar na televisão aqueles filmes que são muito usados nessas horas, atingindo um caminhão ali, um tanque ali, um alvo específico. Quer dizer, então tem um efeito propagandístico, um efeito moral, que a gente diria, importante, que é esse, mostrar que nós estamos bombardeando, impedindo que esses grupos se multipliquem, etc. Mas é um efeito cosmético porque sem tropas em solo, você não consegue alterar uma situação no campo. Quer dizer, isso é uma questão militar básica, não é? Quer dizer, a Força Aérea ela é muito importante, mas ela não pode resolver nenhum conflito sozinha. Né? Isso em qualquer constância. Vamos lembrar aqui o caso do Vietnã, Guerra do Vietnã, que os americanos usaram não só tropas em terra, mas eles usavam extensivamente bombardeios. O resultado era muitas mortes, mas pouco efeito, para não dizer nenhum efeito, em termos de mudar o rumo da guerra. Então, só para dizer o seguinte, quer dizer, esse tipo de atuação não tem efeito militar, tem um efeito principalmente no moral. Então aí entra o outro lado, você fala, mas então qual o sentido de se fazer isso?
Um dos sentidos, além do efeito moral, é tentar fazer com que aliados locais, por isso que o Kerry vai à região, esses sim mandem tropas, esses sim financiem armamentos para as pessoas que se dispuserem a lutar contra esse Estado Islâmico. Poupando soldados americanos. Exatamente. Quer dizer, nós vamos fazer o ataque aéreo, nós damos dinheiro, mas vocês têm que conseguir pessoas. Até porque dentro dos Estados Unidos a situação se inverteu. 11 anos atrás, a população apoiava, depois, com o passar do tempo, a população deixou de apoiar o envio de tropas, né? Exatamente, quer dizer, você mencionou aí, na sua pergunta original, você tinha falado dos republicanos. Quer dizer, os republicanos, efetivamente, sempre pressionam por guerras, intervenções, porque faz parte, digamos assim, da sua visão de mundo, de que os norte-americanos têm o poder que têm, porque eles têm um poder militar. Quer dizer, não é só o poder econômico, eles acham que é importantíssimo para os norte-americanos mostrarem a força bruta. Mas lembremos-nos, como você disse, que os republicanos são minoritários e na população, inclusive considerando-se os democratas, os não partidários e uma minoria de republicanos, juntando tudo, a maioria da população, como você disse, é contra a intervenção com tropas, em qualquer circunstância, porque justamente a experiência desde o governo Bush demonstrou-se bastante negativa. Todos os candidatos que se sucederam ao Bush, eles tiveram que recuar nessa ideia de intervenção, mesmo os republicanos. De tal maneira que, no momento atual, o presidente Obama, no fronte interno, que é a sua pergunta também se perguntou, bom, e no fronte interno? No fronte interno é uma situação delicada também, pelo seguinte, estamos nas vésperas das eleições de meio do mandato do presidente. O presidente já vai ficar mais 2 anos, mas tem o Congresso, e governadores. Então, ele está com a grande possibilidade de perder a maioria e, portanto, ficar em condições mais difíceis ainda de governabilidade a partir das eleições agora em novembro. Então, você tem razão, é lógico que uma intervenção com custo baixo, que é a aérea, diminui a pressão republicana para dizer que ele não está fazendo nada. Então a gente tem que sempre ver também, você tem razão, circunstâncias políticas internas que movem, mesmo que fora um pouco do controle, porque do controle do presidente. O Obama não é muito favorável, como eu já disse, a sua como personalidade, como posição política, ele é teoricamente contrário a intervenções. E, no entanto, foi diversas vezes levado a fazer intervenções, inclusive por motivações políticas internas, como neste caso. Ontem, durante o discurso, Obama ele falou muito sobre proteger os americanos, sobre manter a pátria corretamente ali, eu não lembro diretamente as palavras que ele usou. Os Estados Unidos hoje, ele ainda tem a força que ele tem, que justifique essa invasão e justifique essa sensação de medo de novos atentados contra o país? Então, os Estados Unidos continuam sendo a única grande superpotência. Quer dizer, a China não tem uma força militar significativa, que é a segunda grande potência mundial, economicamente. A Rússia, que sim tem o segundo exército, segunda força militar no mundo, mas a Rússia, apesar disso, ela não tem uma potência econômica nem um pouco comparável à norte-americana. Então, desde o fim da Guerra Fria, os Estados Unidos continuam se tornaram a única grande potência. Mas, como no passado, essa potência tem limites muito estreitos. Quer dizer, resolver esses conflitos na base militar não tem se revelado constantemente como muito pouco viável. Eu citei já a Guerra do Vietnã, que eu acho que é emblemática, porque os Estados Unidos fizeram um investimento altíssimo nos anos 60 e início dos anos 70 e perderam a guerra, né? Digamos assim, eles não usam esse termo, mas é isso, né? Eles perderam a guerra. Contra um país pequeno, pouco armado. Um país pequeno, miserável, e que recebia armas da União Soviética e da China, mas era só isso que eles recebiam, né? De qualquer maneira, perderam a guerra. E, no entanto, décadas depois, se nós formos ver o Vietnã hoje é um aliado dos Estados Unidos em relação à China, porque eles temem, já não é de hoje,
O Vietnã teme a China, inclusive militarmente. Já houve uma guerra na década de 70. Logo depois da Guerra do Vietnã, houve um entrevero lá. Isso tudo para dizer o seguinte, do ponto de vista norte-americano, o chamado soft power, um poder não militar, é muito mais atrativo, que é o caso aí no Vietnã. O Vietnã, décadas depois, aliado dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, os presidentes norte-americanos vão ao Vietnã. Antigos prisioneiros de guerra vão ao Vietnã, como o próprio Joe Kerry, o candidato republicano McCain, vão lá ao Vietnã. Então, veja como esse tipo de abordagem, que é uma abordagem soft, quer dizer, olha, nós somos capitalistas, vocês têm interesse no mercado, integração no mercado mundial, nós temos ameaças comuns, chineses aí que estão ameaçando. Esse é o tipo de comportamento, digamos, que o Obama preferiria. E no caso aí do Oriente Médio, o problema é que as forças saem completamente do controle da grande potência, que é o que... Então, quando você perguntou, os americanos têm poder, eles nunca tiveram poder militar suficiente para dominar o mundo. Não tiveram. São outras as circunstâncias que fizeram com que os Estados Unidos se tornassem essa potência, circunstâncias principalmente econômicas. Então, a minha pergunta foi justamente nesse sentido, porque com o crescimento da China, os Estados Unidos, de certa forma, ele deixa de ter o poder econômico. E em que parte ele ameaça esses países do Oriente Médio, porque muitas pessoas têm a visão que os países do Oriente Médio são países pobres, e não são, em sua boa parte, né? Você tem razão que existem aquelas... Justamente, os países ricos do Oriente Médio, que são essas monarquias, que têm a maior renda per capita do mundo, então você tem razão, são países ricos. Alguns deles que têm petróleo são países muito ricos, embora a população pequena. No entanto, como eu disse, são regimes radicais islâmicos que se mantêm no poder por meio de uma visão de mundo religiosa fundamentalista. É isso que explica que os milionários desses países financiem esses radicais em países miseráveis vizinhos, porque se nós formos imaginar que os países mais ricos do mundo são esses países, Arábia Saudita, Catar e tal, que estão ali na Península Arábica, tem como vizinhos dos mais pobres do mundo, que também são muçulmanos. Então você tem lá países como a própria Síria, a Jordânia, que é um país que também não é rico, o Iêmen. Então, quer dizer, você tem... vamos pegar todos esses países árabes. O Egito, que é um país, maior país árabe, é um país também miserável em termos de renda per capita. Apesar de ter uma influência política muito grande ali na região. Tem uma influência política grande, até porque justamente é o país mais... com o exército mais bem constituído, o país que tem uma certa unidade, que independeu dos colonizadores, aquilo que havia mencionado. Quer dizer, se a Síria é artificial, o Iraque é artificial, o Egito não, ele tem uma certa unidade. Porém, a renda per capita do Egito é baixíssima e a renda per capita dessas monarquias árabes é altíssima. Então, como é que pode haver um interesse comum aí? Quer dizer, o conflito é latente. Eu acho que são essas circunstâncias que fazem com que o poder norte-americano nessa região seja muito baixo. É lógico que, por exemplo, agora, historicamente, os americanos sempre dependeram do petróleo dessas monarquias. Isso explica a aliança. Então, daí aí que eu acho que entra no ponto. A gente tem que encerrar, já qualquer coisa a gente retoma, mas seria aí então o motivo dos Estados Unidos se sentirem ameaçados, se sentirem como alvo, porque eles dependem economicamente do petróleo daquela região. De certa forma, eles acabam determinando valores ali do comércio e esses países sentem ameaça nessa parte. Com certeza. Historicamente foi isso. Os americanos dependiam do petróleo do Oriente Médio. Acontece que agora, com a descoberta desses gás de xisto, que é um tipo de recurso que os americanos estão conseguindo explorar muito, prevê-se que inclusive os norte-americanos passariam a não mais precisar importar petróleo, e poderiam até ser exportadores. Então, se isso, como está se desenhando, isso está começando a ocorrer, significaria que os Estados Unidos teriam uma tendência a tirar a mão dessa cumbuca, que é o Oriente Médio. Porque o grande motivo dos americanos terem intervido sempre lá, no Irã, também em 53, quando depuseram o governante e reforçaram o Shah,
que depois acabou gerando, décadas depois, a Revolução Iraniana. Quer dizer, eu estou citando alguns exemplos de como os americanos foram intervir por causa do petróleo, diversas, reiteradas vezes. Então, quer dizer, agora, se realmente os Estados Unidos não precisarem desse petróleo, a tendência seria, ao contrário dessa que estamos vendo no dia de hoje, que é de mandar bombardear, não, vamos sair disso aí. A gente retoma isso já já, professor. Ponto de vista de hoje fala sobre o Estado Islâmico e volta daqui a pouco. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender. Mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas. Não seja superprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate como adulto. Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta com o ponto de vista falando do Estado Islâmico e da intervenção dos Estados Unidos na Síria para combater o Estado Islâmico. Professores, a gente vinha falando sobre a presença norte-americana, que é histórica, principalmente por causa do petróleo, do interesse ali na região, mas a gente também tem assuntos pontuais, como por exemplo o caso do Egito, outros países que até o senhor chegou a citar, o papel do Irã, outras coisas ali na região. A Rússia, inclusive, tem interesses ali. O senhor quer falar um pouco sobre isso? Justamente, eu acho que a região toda, ela é estrategicamente importante por causa do petróleo, historicamente, acho que isso é o ponto de partida, tanto para norte-americanos quanto para as potências regionais, como é o caso do Irã. A Rússia também interessada, não só no petróleo, mas aí no caso da Rússia, bases militares, que ela tem uma base militar na Síria. Então, é lógico que é uma região estratégica importantíssima. Tem sido historicamente. E tem sido difícil de, justamente, tirar essa carga estratégica da região e por isso é que multiplica as guerras. Agora, eu gostaria de ressaltar o papel, justamente, da desigualdade social na região, que é um fator explosivo. Porque você mencionou aqui a Irmandade Muçulmana no Egito. Então, o que acontece, a Irmandade Muçulmana, ela tem do início do século XX. Mas o que caracteriza esses grupos islâmicos, em geral, é o fato de serem uma espécie de assistencialismo. Quer dizer, eles funcionam... Inclusive o Estado Islâmico. Inclusive o Estado Islâmico. Porque, olha, no Estado Islâmico é difícil de saber porque não está ainda constituído, não temos detalhes do seu funcionamento. Está em guerra. Então, não posso me avançar muito nisso. Mas, em princípio, o que eu quero dizer é que esses grupos islâmicos radicais, como é o caso da Irmandade Muçulmana, elas prosperam porque justamente você tem uma desigualdade social muito grande, você tem população miserável, com pouca assistência do Estado, de tal maneira que isso abre espaço para redes de solidariedade, as pessoas se ajudam mutuamente, quer dizer, a Irmandade Muçulmana, o que é? É um grupo que permite que as pessoas tenham pessoas com quem contar. No fundo, basicamente é isso, quer dizer, olha, o meu irmão, Irmandade, meu irmão, que é um vocabulário religioso que temos também no cristianismo, o meu irmão vai me ajudar. Então, eu estou em necessidade, eu tenho onde me abrigar, eu tenho como comer. Então, a gente não pode subestimar esse aspecto. Quer dizer, o aspecto religioso em si, das normas que serem muito rígidas, elas são quase que o resultado dessa situação difícil de vida dessas populações. Quer dizer, então é lógico, você fala assim, não se pode beber bebida alcoólica, que é uma coisa, por exemplo, desses movimentos. Ora, isso em princípio favorece a manutenção da paz nessas comunidades. Então,
não é só uma questão religiosa. É lógico que é uma questão religiosa, mas não é só. Por que que não é só? Porque se você for olhar em outros lugares, no próprio Egito, em outros lugares em que as pessoas de um certo nível social bebem bebida alcoólica. Então, a questão não é que seja um interdito religioso que as pessoas fazem simplesmente no vácuo, assim. Não, tem um contexto social, numa situação de miséria, uma situação de dificuldade, você interditar o consumo de bebida alcoólica favorece que as coisas fiquem mais controladas, que as pessoas não fiquem embriagadas e coisas desse tipo. E assim também a mulher muito controlada, mulher que não sai à rua, etc. Ora, também você facilita uma convivência se você tem uma situação de controle ali. Então, isso não é para concordar, é para explicar, porque mais do que concordar, não temos que concordar ou não, temos é que explicar o porquê da popularidade de movimentos como esse. Então, eu acho que isso, se nós formos olhar, você mencionou o contexto mais amplo, a Turquia. Turquia, que é um país que já está se desenvolvendo, um país que tem uma renda per capita já crescente, em relação ao Egito, por exemplo, um país islâmico. No entanto, você tem lá um partido que está no poder já há muitos anos, é um partido de matriz parecido com a Irmandade Muçulmana, é um partido também de assistencialismo muçulmano. Vence as eleições, porque as eleições, a maioria da população é humilde, principalmente em regiões rurais, cidades pequenas e nos bolsões industriais. A elite da população, elite que eu quero dizer, classe média, no próprio Turquia, mais ou menos 30%, 40% dos votos vão para partidos, digamos, laicos, né? Agora, esse partido, por que tem tanta repercussão? Porque ele serve como uma espécie de rede de proteção. Então, eu acho que isso é fundamental para que nós entendamos o porquê desses movimentos. Nós não simplesmente encaremos como assim, do mundo caso específico ali daqueles dois países. E como ideológico, né? Assim, mas um movimento só ideológico. Movimento de radicais. Não, tem explicações sociais nesses países. Professor, daí retomando então o foco do nosso programa, que é o Estado Islâmico, caso aconteça da implantação do Estado Islâmico ali na região, como que pode modificar economicamente e as relações sociais daquela parte do Oriente Médio? Então, um Estado Islâmico assim que rompa com as fronteiras coloniais antigas, juntando um pedaço da Síria com um pedaço do Iraque, seria, se isso se consolida, será um rompimento daquela lógica que sempre prevaleceu na região, que deriva da intervenção ocidental, criação de países com múltiplas etnias, porque aí você teria um grupo com uma só religião e um grupo étnico, tribal. Mas o senhor acredita na possibilidade dos países ali da região aceitarem isso? Eu acho que não, e mais do que isso, eu acho que também as potências externas, tanto os Estados Unidos quanto a própria Rússia, não têm interesse nisso, ao contrário. O Irã não tem interesse, e muito menos a China. Então, assim, veja como a gente pensa que a história é feita pelas grandes potências. Não é bem assim, porque nesse caso aí, todas as potências, seja potências mundiais, seja as potências locais, são contra esse tipo de Estado. No entanto, efetivamente eles estão controlando. E agora, é lógico que para que isso se transforme num Estado, reconhecimento pela ONU, aí já é uma etapa muito mais difícil e praticamente impossível. Porque justamente se as potências não aceitariam nunca isso, as potências com direito a veto no Conselho de Segurança, que são os Estados Unidos, China, Rússia e França e Inglaterra, nunca aceitariam isso. Pelo menos em princípio não vão aceitar. Então esse Estado vai ser reconhecido. As potências regionais, como é o caso do Irã, que é a grande potência regional, é o Irã, que não é árabe, mas é muçulmano. O Irã seguramente vai armar os adversários a esse Estado. Então, eu sou nesse aspecto, bastante pessimista em relação ao desfecho disso, porque não se vê nenhum desfecho. Alguns analistas falam em décadas, como resultante desse movimento, de décadas de instabilidade. Desse movimento começou agora. Desse movimento. E qual a razão da Rússia, por exemplo, e de outros países serem contra os sunitas? Não, eu não diria que a Rússia é contra os sunitas. A Rússia é contra, primeiro, esses radicais sunitas, que existem sunitas radicais em partes da Rússia, então há uma relação direta.
Se esse grupo vence lá, os radicais sunitas aqui nas regiões onde há esses grupos muçulmanos podem também, como já fizeram. Pode haver uma tentativa de expansão do território, é isso? Exatamente. Como já ocorreu, os russos intervieram de maneira violenta para acabar com revoltas. Então, acho que esse é o primeiro aspecto. Mas o segundo aspecto, então esse é do ponto de vista interno da Rússia. Eles não querem que isso prospere dentro da Rússia. Em segundo lugar, eles não querem que isso interfira com um aliado seu, por exemplo, o caso da Síria, que eles têm uma base militar lá, quer dizer, então também não teriam nenhum interesse. A China também tem minorias sunitas e que, portanto, também estaria preocupada com o mesmo motivo que isso ocorresse dentro da China, e tampouco ela quer divisão de território. Quer dizer, as fronteiras são para serem respeitadas e não para serem mudadas por grupos, porque a própria China, então o Tibete estaria a fronteira da China, não, mas o Tibete poderia ser independente. Quer dizer, as implicações indiretas de um Estado desse tipo. Portanto, ninguém, é por isso que eu digo que não há potências que estivessem apoiando isso. No entanto, o fato de não haver potências não muda que está ocorrendo esse grupo, que esse grupo está dominando uma área grande, que existem bases sociais, que as pessoas se sentem protegidas, essa população mais pobre, sunita, se sente protegida por esse grupo. Então não é fácil você simplesmente, não é um combate só militar. Então é uma situação que me parece muito instável e que tende a piorar. Eles já têm inclusive o nome de um califa, caso o Estado seja implantado. Como é que se chegou nesse nome? Então, isso depende do arranjo de forças internos dentro do grupo. Eu não creio que a gente deva dar muita importância a esses líderes, porque, inclusive, são líderes circunstanciais. Um dos líderes que foi até fotografado com um relógio de uma marca famosa e tudo, isso foi divulgado para mostrar como é contraditório o discurso a favor da simplicidade, da pobreza, e o califa, esse personagem aí, esse líder militar com esse relógio. Mas isso é um pouco inevitável, porque os grupos, eu falo que eles defendem e a população se sente protegida, os mais pobres, mas é lógico que as pessoas que estão no poder estão recebendo dinheiro, como eu já disse, daqueles milionários. Um relógio desse não vem do nada, vem do dinheiro que está comprando armas e que está comprando também bens para que essas pessoas estejam lá. Então, eu não creio que nós, no momento, possamos dar muita importância, tanto assim que não há não há um Ho Chi Minh, não há um Mao Tse-tung, não há uma referência a um personagem que é o líder, ou Fidel Castro, esses grandes líderes. Um líder ideológico? Não, eu não vejo isso não. Seria, resultado de várias ações específicas, de grupos que vão se juntando, pessoas que vão entrando em busca de um determinado... Exatamente, eu acho que não... E esse também é um outro fator que dificulta esse suposto Estado, porque se você for olhar historicamente, todos esses movimentos que eu citei, têm líderes. Você tem que ter um líder que digamos assim, consubstancia, ele é a marca daquela revolta, né? Daquele Estado. Eu citei alguns aqui, mas mesmo o Ayatollah Khomeini, no caso do Irã, é um outro exemplo. Quer dizer, você tem uma figura que na época foi fundamental para que você tirasse o Shah e fizesse um regime islâmico. Então, nada disso aparece ali. Você tem o que os americanos chamam de warlords, quer dizer, senhores da guerra, que são pessoas comandantes de pequenos batalhões e que, por enquanto, eu não vejo. Acho que esse é um outro fator de fraqueza. Então, dentro desse ponto, os Estados Unidos sabe quem eles vão atacar? Eu acho que o que eles sabem é atacar esses alvos assim mais fáceis. Quer dizer... Eu fiz essa pergunta porque pode ser que aconteça o que aconteceu em Gaza, por exemplo, de muitos civis morrerem, inocentes. Bom, isso exatamente. Bom, primeiro, isso é um problema de qualquer tipo de ataque aéreo, mesmo com teleguiado e tudo isso, atacar tanques. Bom, quando você tem tanques avançando, bom, aí é fácil. Mas isso é um exército mais convencional, que foi no Iraque, quando eles invadiram. Você tem lá uns tanques. Agora, numa guerra desse estilo,
a chance de você atingir população civil, como eles fazem no Afeganistão e no Paquistão, é muito grande. Os americanos atacam com drones, aqueles aviões sem piloto, tanto no Paquistão quanto no Afeganistão, e matam sempre muitos civis. Ah, mas ali tem uma pessoa que é um líder terrorista, um líder. Você vai atingir aquela casa. Bom, para atingir a casa você mata um monte de gente que está lá. Isso acaba criando um movimento contra, claramente, no caso que conhecemos melhor, que é o caso do Paquistão, há uma grande repercussão contrária aos Estados Unidos. É só para o telespectador entender, os Estados Unidos ele ainda está no Afeganistão e está no Paquistão, né? Exatamente, ele tem tropas no Afeganistão e no caso do Paquistão, ele sem autorização oficial do país, ele manda esses drones e bombardeia. Então significa que ele está, inclusive, teoricamente, fazendo algo ilegal, porque está mandando aviões em um país soberano que seria o Paquistão. O Paquistão não aceita. Por que o Paquistão não aceita? Oficialmente. Porque justamente ele sabe que a população não gosta disso. Mas também não é uma oposição muito clara, porque se fosse mesmo, eles tomariam uma providência. É porque os Estados Unidos, só para deixar isso claro, ele não ataca o país, ele ataca os rebeldes dentro do país. Exatamente, não é um ataque ao contrário. O exército do Paquistão, em grande parte, também é favorável a se ataque, que se acabem com esses grupos. Mas você fez uma pergunta muito relevante, que é essa sim. A sua pergunta é possível atacar mesmo aérea, de forma aérea e atingir só os alvos militares? Não. Então, quer dizer, um efeito colateral bem provável desses ataques é reforçar que a população sunita apoie esses movimentos. Porque você está na sua casa, de repente cai bomba, etc. Mesmo que você vá dizer que estão jogando bomba daquele lugar, os rebeldes, não muda que a população não vai se solidarizar nem um pouco com quem está jogando a bomba. Então, eu volto a dizer, não só não tem efeito militar, esse tipo de ataque, é só mesmo visual, como provavelmente ainda vai fortalecer esse Estado Islâmico. A revolta contra os americanos. Exatamente. Professor, a gente já está encerrando, o senhor quer finalizar de alguma maneira? Eu queria dizer justamente que nesses movimentos atuais em que vivemos conflitos, nós temos que ter em mente que os conflitos têm motivos internos e externos, mas muitas vezes centramos no aspecto das grandes potências externas, mas há motivações internas, conflitos intestinos, que explicam boa parte das lutas que lá estão. E isso, tanto isso quanto a situação internacional, não são muito positivas para que nós tenhamos um futuro pacífico. O senhor acha que as grandes potências não deveriam interferir ali na região, já que é muito específico o que acontece? Então, como eu te disse, na verdade, eles intervêm porque há interesses, principalmente o petróleo. Mas o ideal seria não ter intervenção? Bom, com certeza. Se você não tiver intervenção, você não vai ter em outras regiões do planeta em que você tem menor intervenção, você tem estruturas locais mais sólidas. Porque a grande questão que me parece aí é que são países sem estruturas econômicas e políticas sólidas que permitam que você tenha uma convivência pacífica em toda essa região. Com exceção, evidentemente, poderíamos dizer as duas grandes exceções aí ou três grandes exceções. O Egito, como eu já disse, porque é um Estado mais constituído. A Turquia, que é assim um país estável e tem instituições. E o Irã, que apesar de ser um regime fechado, ele é um regime que consegue, anteriormente já com o Shah e tudo, quer dizer, ele tem uma certa coerência que o mantém estável. Esses três países são estáveis e tudo indica que também continuarão assim. Mas afora isso aí, os outros todos, e sem considerar Israel, que é uma situação muito específica, né? Mas eu digo os países islâmicos, eles estão em constante ameaça pela sua própria fragilidade. Professor Pedro Paulo Funari, obrigado por ter vindo de novo. Eu que agradeço, Marco. Ponto de Vista fica por aqui. Até o próximo programa.